Uma frase dita várias vezes por dia por um menino de 12 anos na área central de Brasília. Moço, tem como comprar pipoca para ajudar a minha mãe a comprar o leite do meu irmão? A irmã, de 8 anos, já segue o mesmo caminho. Fala, me ajude para comprar uma cesta básica que minha mãe tá grávida. A mãe das crianças é essa mulher que prefere não ser identificada. Ela está grávida do 7º filho e sem emprego. Para sobreviver, passa o dia no sinal. Como que é a realidade de quem trabalha no sinal vendendo pipoca? Marcos, essa aqui é uma humilhação, que é que nós passa muito. Tem gente que olha pra gente e fala: vou chamar a polícia, eu vou chamar você lá. As crianças mais novas não têm com quem ficar. A mãe conta que o único jeito é trazê-las para a rua. E o trabalho delas ajuda e muito na renda da família. Aqui é o nosso sustento. Nós enfrentamos o povo humilhando ou nós enfrentamos a fome em casa. As crianças vão para a escola e no contraturno vendem pipoca. A mãe conta que gostaria que elas estudassem no período integral. Aliás, essa seria a única forma dos filhos não trabalharem. Agora, o seu sonho como mãe era de que as crianças pudessem, no contraturno das aulas, ter um lugar para ficar, ou ficar no tempo integral, ter um curso para fazer, uma atividade, um esporte? Eu preferia que eles ficassem o dia todo na escola. Tivesse a escola para poder ficar o dia todinho, tipo, entrou de manhã, saiu daquela, vai para outra. Meu sonho era esse, ter um curso. Uma vida marcada por sofrimento e humilhação. No corpo, cicatrizes. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro. Apesar de saber que os filhos não deveriam trabalhar, sem rede de apoio, ela conta que essa é a única solução. Posso ser sincera com você? Eu prefiro eles aqui comigo que ir lá em casa, sozinho na rua. Porque aqui, pelo menos, eu tô de olho e tô vendo. O que tá se passando lá, eu não sei. Apesar da responsabilidade imposta pela vida, as crianças gostariam simplesmente de ser crianças. Eu queria estar brincando no bar. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes com menos de 16 anos. A exceção da regra é na condição de aprendiz, permitido a partir dos 14 anos. Abaixo de 14 anos, nenhuma criança e adolescente podem trabalhar. Entre 14 e 16 anos, só como um aprendiz, que é um contrato especial de trabalho, não é uma condição informal ou um bico qualquer ali na oficina mecânica do vizinho. E entre 16 e 18 anos, o trabalho de trabalho do adolescente, só pode ser protegido, ou seja, não pode ser perigoso, não pode ser insalubre, não pode ser no horário noturno e nem em nenhuma circunstância ou atividade que cause qualquer prejuízo ou coloque em risco, a saúde, a integridade física e moral do adolescente. Pela internet, também conversamos com o Coordenador Nacional de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2019, o Brasil conta hoje com 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Desses números, 1 milhão são de adolescentes na faixa etária de 16 e 17 anos, 447 mil estão na faixa etária de 14 e 15 anos, 285 mil estão na faixa etária de 10 a 13 anos e 91 mil na faixa etária de 5 a 9 anos. O Decreto 6.481 de 2008 estabelece uma lista das piores formas de trabalho infantil, como, por exemplo, atividades rurais, comércio, serviço doméstico e exploração sexual. O documento traz 90 formas de trabalho e descreve os riscos à saúde e à segurança de crianças e adolescentes. O trabalho infantil é um fenômeno complexo, é um fenômeno com diferentes causas, uma multiplicidade de causas. Existem muitas políticas de maneira transversal acabam incidindo sobre o trabalho infantil. Então, por exemplo, a educação é muito importante em relação ao trabalho infantil. No mundo, o trabalho infantil sofreu uma grande redução no momento em que a educação foi universalizada e se tornou obrigatória. Então, isso foi muito importante.
políticas de combate à pobreza, porque o trabalho infantil tem, dentre as suas causas, a pobreza, políticas relacionadas à saúde. Então, existem muitas políticas que acabam transversalmente, então, repercutindo na questão do trabalho infantil. Combater todas as formas do trabalho infantil é dever de todos, e a pauta faz parte da agenda da Justiça do Trabalho. Há 10 anos foi criada uma comissão específica para erradicar o trabalho precoce, além de campanhas para conscientizar a sociedade sobre os malefícios dessa prática. A Justiça do Trabalho, através da sua competência funcional de distribuir justiça, também de desestimular o trabalho infantil, o trabalho em idade precoce. Além disso, nas ações civis públicas, é possível destinar valores de indenizações para entidades que promovam o combate à erradicação do trabalho infantil. A história da Vanusa é marcada por dor e revolta. Na infância, foi abusada pelo padrasto e contou para a mãe que não quis acreditar. Ela fugiu de casa e, desamparada, na rua, sofreu uma das piores formas de trabalho infantil, a exploração sexual. No centro ficava muitos agenciadores esperando uma criança, uma presa fácil ali, né? E eu fui uma das presas fáceis. E o meu, no caso, foi uma mulher que estava no centro. Ela disse que para eu permanecer no centro, eu tinha que fazer algumas coisas. E aí uma foi ela me entregar para os homens à noite. Vanusa é psicóloga e orientadora social da Casa Mamãe Margarida, em Manaus, instituição que acolhe vítimas de violência física, psicológica, sexual e de negligência. A missão dela é transformar a vida de crianças e adolescentes que hoje passam pelos mesmos traumas que ela já passou. Durante mais ou menos 2 semanas, eu ali com elas, ouvindo as histórias e tudo mais, eu falei, eu não quero só ouvir as histórias das meninas, eu não quero só dar um abraço de conforto nas meninas, eu quero poder ajudar a passar por esse momento, né? Lugar de criança e adolescente é na escola ou em espaços que promovem a cultura, a arte, esporte e educação. Em Samambaia, no Distrito Federal, o Instituto Sociocultural do Bem recebe diariamente meninos e meninas no contraturno escolar, como, por exemplo, para as aulas de balé. Somente a escola, a gente vê que somente aquelas atividades em sala de aula, elas não formam totalmente a criança. A criança ela tem que ter uma outra atividade no contraturno, que seria uma dança, que seria um esporte, porque a dança e o esporte. Eu também vim de um projeto social, então quando eu tinha lá 7 anos, eu olhava as meninas e era o meu sonho ser bailarina, e eu sei o quanto é difícil, porque em escolas de balé é muito caro, e aí quando eu tive essa oportunidade de dar aula em um projeto social, foi maravilhoso. Não é apenas um esporte, o balé ensina valores como a disciplina, por exemplo. É melhor do que ficar lá fora sem fazer nada. Tem gente que fica lá fora sem fazer nada, mexendo muito no celular. Isso aqui dá uma distração, então eu acho que é bom sim. Pra mim, balé é muito bom. Eu gosto bastante de dançar, eu me sinto bem dançando, sabe? Parece que eu consigo me expressar pela dança, é algo maravilhoso pra mim. As crianças brincam, o brincar, ela transforma um adulto muito melhor. Tanto na parte cognitiva, quanto na parte de trato com as outras pessoas. O brincar e o jogar e o dançar, ele é algo muito maior do que somente uma coisa que é feita aqui na sala de aula, que as pessoas podem achar que isso não existe. E isso faz com que a sociedade se obrigue a continuar com essas crianças dentro das escolas, fazendo uma outra atividade que não seja explorada lá fora no mundo do trabalho infantil. No próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira fala sobre uma das principais consequências do trabalho infantil, a evasão escolar. A gente volta já. Deus te abençoe. Vai com Deus. Faz 3 anos que essa cena se repete todos os dias na vida do Davi. Sem muitas opções, ele precisou abandonar a escola para trabalhar. Não foi
uma escolha, foi mais uma necessidade, né? Eu tive que larguei os estudos com 15 anos. Tô aí lutando, correndo atrás, porque se eu não correr, minha mãe não tem mais saúde. Como eu falei, ela não consegue trabalhar fora. Enfim, eu preferi pegar essa carga para mim e lutar até o final. O trabalho que surgiu naquele momento foi o de motoboy. É bastante cansativo, né? Que eu trabalho mais de 10 horas por dia. O perigo que a gente enfrenta na rua não é fácil. E a gente sai de casa sem saber se vai voltar, porque pode acontecer um acidente, assalto, enfim, várias coisas, né? Davi mora apenas com a mãe, Luciene. Ela não pode trabalhar por problemas de saúde. Eu tive problema nos rins, estou com crise de ansiedade, estou com um problema que é síndrome do carpo, que é lesão por esforço repetitivo, peneirar areia, pegar peso, mexer muita massa pesada, né? Então hoje eu não tenho condições de trabalhar. Eu fiquei naquela, né? Eu ou estudo ou ia passar fome. Eu preferi trabalhar porque, né, o estudo mais para frente a gente pode correr atrás. Já você ficar com fome não. Sem sombra de dúvida, há uma relação direta entre a exigência do trabalho em idade precoce e evasão escolar. Isso é muito cruel, porque nós temos dados que dizem que quanto mais jovem a pessoa se insere no mercado de trabalho, quer dizer, a criança, o adolescente, quanto mais jovem ele se insere, maior é a dificuldade dele de vencer uma etapa social, quer dizer, de socialmente evoluir mais do que os próprios pais. Mas como combater a evasão e o abandono escolar? Segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com políticas públicas. O principal desafio é você ter políticas sociais de proteção, de renda e de emprego, né, para os pais das crianças, que permitam que elas tenham os cuidados necessários e a atenção necessária para estar dentro da escola, né? Então, a falta de política de renda básica, a situação de desemprego, né, que é alarmante no país, leva muitas crianças a terem que apoiar, né, as suas famílias trabalhando, principalmente adolescentes, né, a faixa dos 14 a 17 anos, onde é a maior parte do trabalho infantil. No município de Serra Talhada, em Pernambuco, a 415 quilômetros da capital Recife, a escola Antônio Firmino de Lima faz um monitoramento diário da frequência dos alunos. Quando alguém falta à aula, o professor liga na casa da criança ou adolescente para saber o motivo. Eu aprendi que o lugar de criança é na escola e não na rua para trabalhar. Eu aprendi que é bom estudar, que é melhor para o nosso futuro e ter a nossa própria independência. Outra estratégia é tornar o ambiente educacional mais atrativo. É o que acontece nessa escola, que fica no Gama, Distrito Federal. Aqui, simplesmente não existe evasão escolar. Os resultados são, na verdade, muito positivos, porque o CEMI é uma escola que tem zero percentual de evasão. Por quê? Porque desde o primeiro momento que o estudante entra no CEMI, ele já é recebido tanto pela equipe gestora, que faz uma reunião para mostrar para ele a grade e tudo que ele vai, para que ele conheça já a estrutura da escola, a grade horária, a metodologia, as propostas de avaliação. Uma das ferramentas para fazer o aluno se sentir mais acolhido são essas rodas de conversas, uma espécie de terapia escolar. Nesses espaços de roda de terapia, os estudantes podem trabalhar coletivamente suas maiores dificuldades, suas emoções, seus sofrimentos. E principalmente agora, nesse pós-pandemia, né, eles têm apresentado dificuldades bem maiores de continuar na escola. Eu tenho um futuro muito bom na música e hoje eu sei valorizar cada segundo da vida. Com o curso técnico que eu faço aqui, eu consegui entender que eu tenho uma futura carreira muito promissora. Eu aprendi a valorizar a minha convivência com meus amigos e com meus familiares. Eu aprendi a controlar melhor as minhas emoções devido ao acolhimento que a escola dá.
A oficina de vôlei que eu faço me ajudou muito a controlar as minhas emoções. Com o incentivo da escola, eu aprendi a valorizar a arte, a cultura e o esporte. Ele também providencia diversos tipos de auxílios para que a gente possa estar sendo inseridos em atividades diferentes e dessa maneira conseguir arranjar uma forma de continuar nos estudos. A educação, ela desperta no estudante a vontade de conhecer, de crescer, de mudar de patamar, de mudar a própria realidade em que eles vivem. Na fase que a gente está, enquanto jovens, enquanto pessoas que estão em desenvolvimento mental e físico, ter acesso a um ambiente que te providencia educação, acesso a professores que te auxiliam a entender as suas habilidades e acesso a colegas e amigos que te ensinam sobre relações interpessoais e sobre como que você consegue se relacionar com o mundo e mostrar para as pessoas quem você é de uma forma segura e de uma forma que você possa demonstrar todas as suas habilidades, é verdadeiramente transformador na vida de um ser humano e que faz a gente ser cidadão. No próximo bloco, você vai ver que uma das maiores ferramentas usadas pelo poder público para combater o trabalho infantil é o estímulo à qualificação profissional em parceria com a escola. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho criou a Semana da Aprendizagem para promover ações em todo o país. Já já, um pouquinho desse trabalho. Não saia daí. Fui vítima do trabalho infantil desde os 9 anos de idade, trabalhando na roça com os meus pais. Surgiu a oportunidade de vir para a capital para trabalhar como babá. Eu fui vítima do trabalho infantil, eu vendi embadas na rua. Eu fui vítima do trabalho infantil, trabalhei como montador de imóveis e uma marcenaria. Eu fui vítima do trabalho infantil, eu ajudava como ajudante de pedreiro, carregando peso o dia todo. Infelizmente, histórias como essa são comuns em várias regiões do país. Como mostramos no primeiro bloco do programa, quase 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Mas existe um caminho diferente. Nesse terceiro e último bloco, o Repórter Justiça vai mostrar iniciativas públicas que têm enfrentado esse problema social e mudado a vida de milhares de jovens. É o caso do Foca em Foca, criado pelo governo do Rio Grande do Norte. Com o intuito de eliminar o trabalho infantil, o projeto oferece uma rede de apoio e proteção com ações ligadas à aprendizagem e qualificação profissional. Já aprendi muitas coisas com o projeto, como a formação profissional, como se comportar diante do trabalho e trabalhar em equipe também, que é muito importante. O programa Jovem Aprendiz é hoje uma das principais portas de acesso ao mercado de trabalho. Ele prioriza integrantes de famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O candidato deve estar estudando ou ter concluído o ensino médio e ter entre 14 e 24 anos. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A boa notícia é que existem muitas oportunidades. Isso porque a Lei 10.097 de 2000, conhecida como Lei da Aprendizagem, determina que as médias e grandes empresas devem separar entre 5% e 15% das vagas para o jovem aprendiz. Alice foi uma das beneficiadas pelo programa. Ela é jovem aprendiz em uma escola de idiomas em Brasília. As pessoas reconhecem que você está aqui para aprender. Então, todo setor que eu entro para ajudar, eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, todos estão sempre querendo me ajudar, me ensinar alguma coisa. E é muito bom porque eu vejo que isso vai me ajudar muito futuramente. Em qualquer outro emprego que eu conseguir, eu sei que eu vou sair daqui com muito aprendizado. A lei estabelece que o contrato de aprendizagem deve ter prazo de 3 anos. E, ao final, a empresa decide pela efetivação ou não. Direitos trabalhistas também estão garantidos. São todos. A diferença é que a jornada de trabalho é reduzida para os adolescentes que estão ainda cursando o ensino básico. O FGTS também é reduzido, ao invés de a líquida ser 8%, é 2%. Mas os direitos são todos iguais. Tem direitos a férias, a 13º salário, né? Apenas que o valor do salário do aprendiz é o salário mínimo hora, não é um salário mínimo, é um salário mínimo hora, então se computam as horas efetivamente trabalhadas.
e também o FGTS é reduzido, mas a cobertura previdenciária e trabalhista ela é basicamente igual. Fernanda é coordenadora da Alice. Segundo ela, o fato de ter no quadro de colaboradores uma jovem conectada às novas tecnologias contribui para a diversidade e criatividade do ambiente. Além disso, a empresa ajuda na formação do profissional. A gente está ajudando na formação desses meninos e meninas que estão entrando para o mercado de trabalho e que, para a instituição, como o contrato é aproximadamente 2 anos, a gente está moldando profissionais que, se a empresa souber trabalhar, usar todo o potencial desse jovem aprendiz, você já consegue colocar ele com a cultura da empresa, trabalhando da forma que que determinada empresa acha que funciona bem, e isso faz com que, no final desses 2 anos, ele seja um colaborador em potencial. A Justiça do Trabalho também está empenhada nessa missão de qualificar os jovens. Uma vez por ano ocorre a Semana da Aprendizagem, onde os tribunais regionais do trabalho de todo o país promovem palestras, exposições e audiências públicas sobre o tema. Foi assim no TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, como explica a desembargadora Maria Zuila. Elas estão despertando nos adolescentes e jovens sobre a importância do seu protagonismo como agente de transformação de suas realidades. E, desta forma, nós já estamos contribuindo para ajudar a comunidade em que vive, inclusive porque estes adolescentes e jovens se tornam exemplo de pessoas que reescrevem a sua história. A Semana da Aprendizagem atendeu cerca de 260 famílias de Belém do Pará. Esses jovens não foram vítimas de trabalho infantil, mas mesmo assim puderam aprender com os cursos oferecidos. A gente está aprendendo a mexer no programa PowerPoint e a gente está indo para o Excel. Agora a gente está aprendendo a fazer os slides para poder fazer trabalho. Hoje em dia, para entrar no mercado de trabalho, a gente precisa ter vários cursos e acho que ter um pouquinho de sabedoria em informática ajuda muito a entrar no mercado de trabalho. Eu acredito que esse curso, esse conhecimento seja o nosso futuro. Mexer em tecnologia, ter noção do que é um computador, de como funciona. De acordo com o ministro Evandro Valadão, a Justiça do Trabalho contribui para que as ações implementadas pela Lei da Aprendizagem sejam efetivamente realizadas. Ela tem como objetivo conscientizar os jovens e o empresariado, quer dizer, as duas pontas dessa questão, de que a aprendizagem é um caminho para o sucesso, é um caminho para minorar as desigualdades sociais, né? É um caminho para que o jovem, através da aprendizagem, ele se insira de uma forma mais fácil no mercado do trabalho, né? E é interessante que esse ano nós ligamos essa campanha aos jogos eletrônicos, né? Então, aprender é crescer. Chega mais que eu vou te falar o que você precisa para ser um jovem aprendiz de alto nível. Apenas jovens entre 14 e 24 anos podem ser aprendizes. Além disso, tem que estar cursando ou ter finalizado o ensino fundamental ou médio. O trabalho é de 4 a 6 horas por dia, para você não deixar os estudos de lado. Na verdade, é um raciocínio muito similar. Nos jogos eletrônicos, à medida em que o jogador ele vai evoluindo, ele vai adquirindo novas habilidades, ele vai se tornando mais competitivo para avançar no jogo e para avançar de nível. E a aprendizagem é exatamente isso, é adquirir novas habilidades, habilidades necessárias para o mercado de trabalho, a fim de que o jovem possa evoluir também, conseguir um emprego e avançar socialmente. Atitudes que podem ser replicadas por outras autoridades e membros da sociedade civil. Afinal, a responsabilidade pelo futuro dos jovens passa por todos nós. É uma prioridade da humanidade, né? O combate ao trabalho infantil. Há que se dar à criança o direito de ser feliz, o direito de sonhar, né? Quando se retira da criança, do jovem, o direito de sonhar com um futuro melhor, né? Você retira a esperança. E um país sem esperança é um país fadado ao fracasso. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo.
Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!